Segundo capítulo, duas ênfases na vida interior. Dissemos que a etapa dos adiantados se caracteriza pela via ascética e a dos perfeitos pela via mística. Esta terminologia era desconhecida dos santos padres e dos teólogos medievais que concebiam a vida espiritual como um todo. Contudo, no século XVIII, por múltiplas razões, o conteúdo da teologia espiritual começa a cindir-se e o compacto bloco a parecer dividido em duas partes. Um dos pontos de inflexão tem lugar com a publicação de dois livros, Diretório Ascético e Diretório Místico, de Giovanni Battista Sacramelli, jesuíta do século XVII, que nasce no século XVII e morre em 1752, que afirma na introdução: a ascética é a ciência que dirige as almas à perfeição pelos caminhos ordinários da graça. A mística conduz à mesma perfeição, mas pelos caminhos extraordinários da graça. A ascética seria, portanto, para o comum dos cristãos, enquanto a mística ou contemplação ficava reservada para aqueles que percorriam os caminhos extraordinários. A mística já não era um momento do desenvolvimento progressivo da graça santificante, mas a existência de fenómenos espetaculares. Êxtases, levitações, estigmas, raptos, toques substanciais. Felizmente, nas primeiras décadas do século XX, teve lugar uma longa e proveitosa controvérsia sobre esta distorção que produziu esclarecimentos fecundos, e o Catecismo da Igreja Católica reafirmou definitivamente a doutrina de sempre. O progresso espiritual tende para a união cada vez mais íntima com Cristo. Esta união chama-se mística, porque participamos do mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade, Deus chama-nos todos a esta união íntima com Ele, mesmo que algumas graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns para manifestar o dom gratuito feito a todos. Deus chama-nos todos a esta união íntima com Ele. O extraordinário, e é esta a confusão histórica, não é senão um sinal ou manifestação do dom gratuito feito a todos. Os signos extraordinários não são para todos, mas a plenitude da graça santificante e a ação dos dons é. Na vida de alguns santos, mas não da maioria, encontramos sinais milagrosos que manifestam um dom gratuito que está para além das categorias da ordem natural. Mas a contemplação, ou a mística teologia, como lhe chama São João da Cruz, seguindo o Pseudo-Dionísio, é para todos. Neste ponto, podemos perguntar se nós próprios não teremos pensado a mística como algo reservado a uma elite especial indisponível aos cristãos comuns. E, se a pensarmos como uma meta pessoal, se não o fizermos, somos cristãos em risco, na conhecida expressão de João Paulo II, sujeitos ao perigo do nanismo espiritual que produz frutos amargos. A vida nova, projetada até o infinito em união com a vida de Cristo, começará a ficar tolhida nos limites da sua própria finitude. Aprofundemos, pois, um pouco mais os delineamentos ascético e místico, tendo sempre presente a unidade da vida espiritual e a inseparabilidade de ambos. Não se trata de classificar as pessoas numa ou noutra categoria, mas apenas de indicar progressos. A ênfase na ascética. A vida espiritual é geralmente ensinada e praticada em duas modelações, uma mais teocêntrica ou contemplativa, outra mais antropológica ou moralizante. Trata-se de meras ênfases e não de linhas paralelas ou mutuamente exclusivas. A ênfase na ascética privilegia a ação do homem e as suas obras. Este modo de entender a vida espiritual é mais próprio dos temperamentos ativos, empreendedores, cheios de confiança nas realizações humanas. Deve estar presente na pedagogia inicial da vida cristã, nomeadamente nos adolescentes e nas pessoas que se encontram nos primeiros estádios da vida espiritual. É nessa altura que se consolidam as virtudes, assinalam caminhos e indicam sistemas. Não é que Deus e o seu amor não fundamentem este processo, mas, enquanto pessoa amada, ele permanece um tanto à margem. Dá-se mais importância aos efeitos que Deus produz do que ao próprio Deus. Na ênfase predominantemente ascética, a fé consiste num modo de encarar a vida em termos de generosidade, de serviço e entrega. Deus não está na primeira linha, não é ele o impulso imediato da vida. O exame de consciência consiste numa análise minuciosa das faltas e das causas,
bem como a procura de correspondente remédio virtuoso, contra a preguiça, a diligência, contra a gula, a temperança, contra a ira, a mansidão. Orar consiste em meditar, em procurar as aplicações da palavra de Deus à vida diária para se descobrir o que se deve fazer numa situação ou noutra. Há uma atenção frequente à introspeção, entendida como conhecimento próprio, correndo o risco de se centrar excessivamente no homem. Orientada para a reforma da vida, esta ênfase dá especial importância às ações práticas. O homem moderno, envolto em pragmatismo, mesmo quando faz uma opção radical de entrega a Deus, costuma preferir a oração meditativa à contemplativa, na qual o orante se limita a exercitar o amor, descansando na fruição da posse do bem desejado. O asceta consegue medir os seus êxitos, crescimento nas virtudes, progresso nos projetos apostólicos, ausência ou diminuição de pecados, defeitos e erros. O exame particular tem um papel importante neste processo, permitindo alcançar triunfos e evitar falhas. Neste ponto, convém salientar que a outra diretriz teocêntrica ou mística não ignora nem desvaloriza a prática das virtudes, o apostolado ou o exame particular. Só que, neste caso, a luta não é focada diretamente, mas como consequência do amor, ou seja, é uma luta cristocêntrica. No místico, o exercício virtuoso resulta da compreensão dos modos de amar do coração de Jesus e dos seus sentimentos. O modo ascético corre o risco de considerar o amor ao próximo como o maior dos mandamentos, semelhantes ao amor a Deus e a norma a última de vida. Daí a vigilância entre o egoísmo e a insistência na universalidade da caridade. Na via ascética, ou moralizante, a ênfase é no homem que serve a Deus e ao próximo. A ênfase na mística. A ênfase na mística ou na contemplação dá uma atenção preferencial ao exercício das virtudes teologais, enquanto a ascética, como dissemos, dá mais atenção às virtudes morais. Repetimos que nenhuma das duas perspectivas se apresenta em estado quimicamente puro. Nesse caso, seriam heresias, mas com modulações. É impossível separá-las e, conforme os influxos educativos, a época histórica, o temperamento, a moda, há escolas e indivíduos que privilegiam uma ou outra, sem perder de vista a autonomia do cristão e da suprema liberdade do espírito. Quem se movimenta na orientação mística tem por base o amor de Deus e ele tende constantemente. Com a alma invadida por esse amor, ou pelo menos com o desejo dele, promove, ao desenvolvê-lo, a prática do amor ao próximo, bem como o resto das virtudes. A ascética põe ênfase no exercício das referidas virtudes, sem contudo esquecer ou ignorar a ação constante da graça na sua prática. A mística não despreza o humano e as realidades terrenas, mas integra-as no amor. Antes de mais, deves seguir o teu caminho, o homem da ação, como vocação de contemplativo. A concepção contemplativa ou teocêntrica assenta na certeza do amor divino que foi derramado sobre cada homem. O místico sabe que Deus o ama e o ama tal qual como ele é, independentemente dos seus méritos. É nesta base que compreende tudo o resto. A sua fé será, antes de mais, uma relação pessoal e direta com esse Deus que se baixou até ele, e essa proximidade permite-lhe tratá-lo como uma intimidade cheia de confiança. O pecado é um desaire a quem lhe ofereceu o seu amor, é a rejeição da união. No exame da consciência, procura localizar momentos em que a comunicação amorosa se interrompeu, bem como a desatenção do coração que provocou tal interrupção, e refugia-se no canto à misericórdia de Deus que cantará eternamente. Para quem se sente bem nesta diretriz, orar é simplesmente um convívio de amizade. O exercício unitivo, onde a pessoa se deixa amar e inflamar pelo fogo e pela luz de um amor sem limites nem medida. E nesse brilho exprime-se com as palavras ou sem elas na sua existência. Esta forma de apresentar a vida espiritual não leva à perda da personalidade, mas leva à perda da vontade própria, que procura unir-se à do amado, incluindo as exigências do esvaziamento e purificação que isso implica. Ser humilde consiste, então, em permitir que a verdade própria se deixe fascinar pela grandeza, a beleza, a vontade e o amor de Deus. A sua meta de vida é a transformação no amado para o tornar novamente presente no mundo. Numa palavra,
a ênfase é em Deus que olha o homem e não no homem que é transformado por Deus. Prós e contras. A ênfase na mística ou contemplação entende o cristianismo como vida cuja fonte é Jesus. Em geral, os seus efeitos não são facilmente mensuráveis nem rápidos. Como tem de assimilar uma vida que ultrapassa a sua, o processo vai-se realizando paulatinamente até a única vida, que é a vida de Cristo, se tornar presente. Esta tendência fixa-se no fundo da pessoa, na sua raiz, para daí chegar ao tronco e aos ramos, onde produzirá fruto. A ascética é uma via mais facilmente verificável. Pode apresentar-se como uma conversão rápida e visível ou mais alargada. Não atinge o coração, como dissemos, só a vontade, mas é absolutamente imprescindível para a mística, como fez ver São José Maria com a sua comparação gráfica. Não pensemos que a nossa aparente virtude de santos vale coisa alguma se não estiver unida às comuns virtudes do cristão. Seria o mesmo que enfeitar-se com joias esplêndidas sobre trajes menores. Ambas as linhas têm os seus perigos e ambas tiveram os seus partidários nos grandes sistemas teológicos e nas diferentes escolas da espiritualidade. Por ambas se caminha para a santidade, numa como meio e noutra como fim. E como acontece a todos os caminhos, em ambas há riscos. A contemplativa ou teocêntrica pode desembocar em intimismo, quietismo e misticismo, no sentido pejorativo da palavra. As fantasias ou auto-enganos e soberba espiritual que prescinde de regras e controlo. A outra pode deslizar para o pelagianismo, ou seja, a inflamação do humano com o obscurantismo da ação divina que antecede, acompanha e segue todos os esforços do homem. E surge o fio negro da soberba, como quando Adão quis fazer do homem um Deus. Na mera ascética, os êxitos e os progressos da própria vocação ou os frutos apostólicos a par do caráter decisivo e empenhado do sujeito podem derivar em voluntarismo, jansenismo e humanismo, com as matizes próprias de cada época, ambiente e temperamento. Pela lei do pêndulo, esta posição gera muitas vezes decepções quando se experimentam os próprios limites. Mais cedo ou mais tarde surge a sensação de fracasso porque se percebe que a santidade, entendida como perfeição, é impossível ou que a ação apostólica é estéril. A mística é uma vivência das virtudes teologais, das quais depois transbordam as morais. A ascética atenta mais na ação do homem. Uma abre as asas para voar, a outra corre o perigo de as cortar. Nestas páginas falaremos do progresso na vida espiritual. Portanto, não é estranho que sublinhemos a forma mística ou contemplativa e determinemos nas premissas da mesma. A crisálida não deseja continuar a ser um verme, não se contenta a andar passo a passo, quer que lhe nasçam as asas. Já não tem em nada as obras que fazia sendo lagarta, que era de ser pouco a pouco o casulo. Nasceram-lhe asas, como se há de contentar, podendo voar, em dar um passo a passo. Terceiro capítulo. A ascética como meio. A vida ascética deve ordenar-se sempre e ordenar-se efetivamente como ao seu fim, com templo e coroação à plenitude e ao esplendor da mística. Juan González Arintero, na Evolução Mística. Já dissemos que estas páginas vamos privilegiar a ênfase mística da vida cristã como método de progresso espiritual, mas sem preterir a ascética. Todos precisamos do esforço do treino, da luta. Chesterton dizia que só quem nada contra a corrente tem certeza de estar vivo. A ascética é imprescindível porque temos de nos polir, de nos talhar de acordo com o modelo da suma pedra angular. Santa Rosa de Lima teve uma visão. O senhor apresentou-se-lhe muito belo, querendo desposá-la. Estava vestido de escultor e encarregou-a de esculpir uns blocos de mármore. Não se sentindo capaz de tão dura tarefa, Rosa tentou desculpar-se, dizendo que sabia cozer e fiar, mas não esculpir. E achas que és a única que tem de realizar esse árduo trabalho? Perguntou-lhe ele, e mostrou-lhe uma imensa oficina onde havia uma multidão de jovens ocupadas na referida lide, manipulando com grande habilidade e zelo, não a agulha, mas o cinzel e o martelo.
para acelerar a obra e para que as pedras ficassem mais brilhantes, regavam-nas com as suas lágrimas. Algumas peças ainda estavam por acabar, mas outras pareciam esculpidas por primor e delicadeza. As jovens envergavam trajes de festa que, em vez de estarem manchadas de pó, resplandeciam de beleza. Todos somos pedras duras, cheias de aspereza e deformidades, e temos de esculpir com o suor das lágrimas a rocha bruta do nosso modo de ser natural. Para ser livre é preciso ser asceta, dizia Pio Baroja. Mas não estamos a lutar sozinhos, somos acompanhados e apoiados nesta tarefa pelo Espírito de Deus, para que, uma vez disposto para a sua soberana ação santificadora, o Paráclito encontre material adequado e possa prosseguir a sua obra. Com efeito, sem o alicerce dos hábitos bons adquiridos, as virtudes morais, as virtudes sobrenaturais e os dons não teriam apoio nem solidez. Volto a dizer, anota Santa Teresa nas suas moradas, que para isto é necessário não assentar novos alicerces só em rezar e contemplar, porque se não procurais as virtudes e o exercício delas, ficareis sempre anãs. E praza a Deus que seja só não crescer, porque já sabeis que quem não cresce, decresce, porque tenho como impossível que o amor onde o há se contente em ficar em um ser. A ascética como meio. A ascética é, portanto, absolutamente necessária para o progresso interior, mas não é a meta. Talvez algum leitor se sinta incomodado com a ideia de que pode ser místico por ser hiperativo, por exemplo, ou por ter um excesso de confiança nas suas capacidades, ou porque lhe causa arrepios ver-se como tal. Mas tentemos elencar os riscos de quem fica ancorado na mera ascética. O fim da nossa vida não é ter uma estrutura virtuosa. Corríamos o risco do narcisismo. Se a nossa atenção se focasse na aquisição das virtudes morais, teríamos a curto ou a longo prazo uma situação cansativa e desprovida de amor. No fim de contas, a referência seria o nosso próprio eu. O narcisismo é a admiração excessiva que uma pessoa sente por si própria, pelo seu aspecto físico, pelos seus dotes intelectuais, afetivos ou éticos. Além disso, encarar a santidade como uma tensão contínua, sem qualquer experiência da posse gozosa do fim, teria consequências negativas, tanto em termos espirituais como psíquicos. As faculdades humanas têm limites e o seu crescimento também. A luta interior não é uma simples ascese da vida do rigor humano, é a consequência lógica da verdade que Deus nos revelou acerca de si próprio, da nossa condição e da nossa missão na Terra. A verdade que Deus nos revelou acerca de si próprio é a verdade do ser amor. A nossa condição e missão na Terra é possuí-lo, já aqui, pelo amor unitivo, e comunicar aos outros esse amor. A simples ascese de rigor humano não tem limite, aliás, tem limite, mas Deus não. E se ele não tem limites, tampouco haverá limites nas virtudes que o têm como objeto, que são as virtudes teologais. O mesmo não se passa com as virtudes morais, cuja perfeição está in medio. Daí que, por ênfase nos progressos referentes às virtudes morais, a ordem, a laboriosidade, o serviço, o apostolado, a mortificação, tornaria absoluto aquilo que tem caráter de meio, e mais tarde ou mais cedo surgiria a desilusão, o cansaço e o fastio. Dizíamos que a mera ascética sem amor teve frutos amargos na história do cristianismo. Neste contexto, as figuras emblemáticas são talvez Marta e Maria. Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Marta está a servir, mas aborrecida. Trabalha pelo menos explicitamente sem a alegria do amor. Se trabalhasse por amor, qualquer tarefa lhe seria grata, levando-a a um amor maior. O seu trabalho é a HP e não Eros. Quando as virtudes morais não estão configuradas pela caridade, ou seja, quando o sujeito não as vive a partir das virtudes teologais, cujo cume é a caridade, tornam-se informes pseudo-virtudes. Falta-lhes a alegria do amor, não só como um apetite racional, mas também como paixão. O amor emotivo deve estar integrado no conjunto da pessoa, de modo que, quando não vive contemplativamente, o cristão acaba por desejar apenas os seus êxitos pessoais ou então abandonar a sua ânsia de união com Deus. Ou ainda, corre o risco de ter problemas psíquicos.
Gostava de vos fazer compreender com muita clareza, escreve São José Maria, que todos nós, façamos o que fizermos, estejamos onde estivermos, podemos sempre atentar em Jesus, cuidar dele e escutá-lo. Se trabalharmos com amor. Com a nossa vida contemplativa, com esse esforço por estar continuamente com o Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, convertemos os afãs terrenos em tesouros divinos. Se tivermos esta atitude em abundância, não apresentaremos a santidade com perfeição no sentido de perfeccionismo. A expressão evangélica sede perfeitos como o meu Pai Celeste é perfeito, significa que, tendo-nos Deus feito participantes da natureza divina, estamos chamados a ser como Ele é, perfeitos no amor, e a contemplá-lo como pessoas divinas se contemplam, num fluxo de amor infinito e incessante. Quando isso acontecer, estaremos no bom caminho. E ao contrário, quando isso não acontece, avançamos a passo de tartaruga ou não avançamos de todo. Sem a contemplação, comenta L'Allemand, não adiantamos grande coisa na virtude, nem estamos em condições de fazer o que os outros nos adiantem. Não nos livramos das nossas fraquezas e imperfeições, mas permanecemos presos à terra. E não, conseguindo elevar-nos acima de nós, também não podemos oferecer a Deus um serviço perfeito. Com a contemplação podemos fazer mais por nós e pelos outros no mês do que sem ela faríamos em 10 anos. A santa contemplação, dizia também São Francisco de Sales, é o fim e a meta por onde se encaminham os outros exercícios. A leitura, a meditação, as orações e as devoções e todos se reduzem a ela. A ascética é um meio, a contemplação é um fim. O protagonista é Deus. Espelho, espelho meu, haverá no reino mulher mais bela do que eu? A rainha má do conto dos irmãos Grimm todos os dias fazia esta pergunta ao espelho encantado, aguardando a sua resposta. A mulher mais bela do reino é Vossa Majestade. Não há mulher mais bela do que Vossa Majestade. Não é raro haver pessoas piedosas que, desfocando o seu desejo de santidade, olham continuamente para dentro de si, como se veem ao espelho, tentando encontrar manchas ou rugas recentes. A sua vida é, como a da rainha malvada, uma busca incessante de folha de serviços imaculada, desejo que, além de ser impossível de realizar, nem sequer agrada a Deus. Com o tempo, desanimam perante as suas derrotas e são roídas pela inveja, pois aparece sempre uma branca de neve. O objetivo de uma vida de entrega não é obter êxitos com esforço pessoal, nem é evitar os fios que se soltam. É a união, o amor da intimidade. O horizonte da mera ascética corre o risco do carrossel que dá voltas a si próprio e é inveterada a sedução da soberba. Dizia o antigo arcebispo Primaz do México. A experiência ensinou-me que em todas as etapas da vida espiritual, incluindo a da transformação em Deus e até principalmente nesta, o que mais prejudica as almas e mais estorva os desígnios de Deus é o olhar e a atenção sobre si próprias, mesmo que esse olhar e essa atenção tenham aparentemente a motivação santa. É natural que assim seja, pois nada estorva tanto o processo de transformação em Jesus como tentarmos ser nós. E, dado que nos últimos períodos da vida espiritual o eu avança subtilmente, precisamos da abundância da luz de Deus para o descobrir. Se nos examinarmos atentamente, convencermos-nos de que no fundo da inquietação gerada pelas nossas misérias há um subtilíssimo retorno a nós próprios. O temor de ofender a Jesus leva-nos a pensar na nossa debilidade, quando devíamos pensar confiadamente na força invencível daquele que vive na nossa alma. Esse temor leva-nos a desviar os olhos da alma daquela formosura divina que encanta e pacifica, para os pormos na nossa miséria que nos horroriza e inquieta. Uma maneira de descobrir se estamos presos a esta perspectiva redutora é ver como decorrem as nossas conversas de acompanhamento espiritual. O mero asceta atormenta-se com ninharias, examinando-se minuciosamente, o seu mundo começa e acaba no seu próprio terreno. Alimenta juízos críticos, ideias obsessivas e escrúpulos. A sua visão vai-se afunilando nas suas dificuldades de relacionamento com os outros e no prurido de viver as vidas alheias. Perdeu de vista o essencial, aquele que deve procurar, e acaba por ignorar as mensagens que ele lhe envia como formas de crescer no seu amor.
Outro modo simples de descobrir se estamos presos a um horizonte apenas ascético consiste em rever como é que é o nosso encontro com Jesus depois da comunhão. Se ele se reduz, por exemplo, a petições, e não é que seja mau pedir coisas após comungar, esquecendo o desejo de fusão que esse encontro unitivo pode proporcionar. Isso talvez queira dizer que estamos ancorados numa atitude ascética. Em vez de tratarmos de amor, estamos a tratar de negócios. Se não mudamos do ponto de vista, a nossa vida cristã corre o risco de se tornar decepcionante, de ser uma desilusão. Estamos a esquecer que o importante é ele e a integração do nosso eu no seu ser. Deus não espera de cada um de nós que cada um de nós ponhamos, mas que tiremos, ou seja, vamos saindo de cena para que seja Ele e apenas Ele a aparecer. Por outras palavras, que troquemos a polaridade do protagonismo do eu pelo protagonismo do Ele. Experiências de vida quando a ascética se converte num fim. A irmã Angélica, promotora do projeto televisivo católico mais importante do século XX, a cadeia EWTN, recorda as dificuldades que os jovens religiosas do seu convento sentiam com uma mestra de noviças de orientação exclusivamente ascética. A sua experiência pode ajudar-nos a compreender os riscos de uma posição pelagiana na luta da santidade. Angélica encontrou no seu convento das Clarissas Pobres de Cleveland em agosto de 1944. Raymond Arroyo e o seu biógrafo explica que se passava 9 anos depois. No outono de 1959, 11 noviças tinham deixado Santa Clara para fugir ao férreo regime instaurado pela irmã Maria Imaculada, a mestra das noviças. As que permaneceram naquele ambiente sumamente rigoroso tinham frequentemente cólites nervosas, crises de choro e autoestima muito reduzida. A excessiva atenção às faltas provocou uma crise de nervos a uma irmã e abriu caminho ao mesmo cenário noutra. Quando a irmã Maria Imaculada foi fazer os seus 8 dias de retiro, a abadesa pediu à Madre Angélica que a substituísse. Durante os 8 dias em que teve as jovens a seu cuidado, a irmã Angélica insistiu no amor de Deus pelas irmãs, exortando-as a serem todas dele. Dava exemplos das vidas dos santos e dos modelos da vida religiosa, ensinando-lhes que os santos não quebraram as regras, saltaram por cima delas. Um vento novo varreu o noviciado, e as freiras mais novas foram inundadas pela segurança de um amor que lhes permitiu aceder a uma liberdade luminosa. Com o regresso da mestra das noviças e o restabelecimento do velho método, a irmã Rafaela sofreu a previsível crise de nervos e foi parar à enfermaria. Naquela altura, a encarregada de cuidar dos doentes era a irmã Angélica e que a ajudou a escapar da armadilha. Prossegue Arroio. Ciente do que se passava no noviciado, a irmã Angélica empenhou-se em mimar as outras noviças. Quando uma das irmãs mais novas lhe parecia deprimida, ao cruzar-se com ela, sussurrava-lhe: Jesus ama-te. Quando outra recebia uma reprimenda da irmã Maria Imaculada, a irmã Angélica metia a colherada. Acontecia-me a mesma coisa quando eu era noviça. Não se trata de suprimir o esforço ascético. O cristão, o santo, tem de começar por ser um homem ou uma mulher cabal. Pretender amar a Deus sem negação, sem esforço, é uma quimera. Mas esquecer o amor é ainda mais perigoso, pois gera infidelidade.